Boa noite, amigo raizeiro. Boa noite, amiga raizeira, São Paulinos de todo o planeta. Satisfação sempre gigante conversar com os amigos a respeito do São Paulo Futebol Clube, principalmente, claro, depois de uma vitória de virada, uma vitória de alguma forma bastante significativa para a posição do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E é isso que nós vamos repercutir um pouco. São Paulo, raiz na área, Rony Altieri, para falar, né, dessa vitória bastante interessante, né? Ela tem algumas particularidades, ela tem algumas coisas bem interessantes de a gente falar, né? Um primeiro tempo beirando o sofrível e um segundo tempo de recuperação, um segundo tempo de um futebol um pouco melhor, com o resultado, o que é sempre importante, né? Nós temos conversado aí com os amigos a respeito de uma série de momentos da vida do São Paulo, da participação do São Paulo em algumas partidas, né? Aquele momento das 3 vitórias consecutivas, com o futebol não tão apresentável, mas a vitória, o resultado em si, é bastante significativo. Depois nós passamos pelo momento Atlético Mineiro, gol anulado, fez ou não, de alguma maneira, o São Paulo despencar dentro de campo e logo depois tomar 2 gols e passar um segundo tempo sem fazer absolutamente nada. Enfim, muita coisa tem se falado a respeito disso, né? Mas falando especificamente do jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo, a gente viu um São Paulo desfigurado, né? Antes da partida, nós até comentávamos com os amigos lá da Rádio Gama que tipo de São Paulo a gente esperava para o jogo de hoje? O São Paulo dos 30 primeiros minutos de Mineirão ou o São Paulo do segundo tempo do mesmo Mineirão? Né? Que foram 2 partidas completamente opostas. E o interessante, de alguma forma, é o que hoje o São Paulo fez 2 tempos completamente opostos. Né? Um primeiro tempo com dificuldade tremenda de organizar a sua jogada. Eu tenho citado para os amigos a questão do cérebro, né? Do Hernanes agora como o cérebro, no lugar do nosso amigo Dani Alves, né? Então, só que assim, o cérebro que não estava funcionando, na verdade. Um cérebro que estava tendo muita dificuldade de organizar a jogada, de trabalhar a jogada, né? De tocar a bola, de chamar o jogo. Então, assim, o São Paulo começa a ter dificuldades também pelo primeiro tempo que o Hernanes fez, né? De realmente sofrível, bastante fraco, por sinal. Então o São Paulo, na sua criação, o São Paulo acabava embolado. Eu cheguei a perceber no primeiro tempo, ali no campo do São Paulo, uma jogada pela lateral, que o São Paulo tinha ali naquele espaço 6 jogadores concentrados ali, né? E de alguma forma embolados, né? Porque é diferente de você ver quando o jogador se aproxima para fazer a jogada, do jogador quando está embolado. Então, assim, eu senti muita dificuldade. Tanto é que o São Paulo basicamente tem uma oportunidade com o Igor Vinícius, numa jogada que ele fez pela direita e bateu de esquerda, que ela passou perto, né? Então o São Paulo teve, para mim, o resto foram mais lances que não foram tão representativos. E o Fluminense teve algumas chances, né? Teve aquele chute duplo do Nenê, que o Volpi pegou por 2 vezes. Teve aquele erro de saída do Sara, que o jogador do Fluminense recuperou e bateu no meio do gol, que o Volpi segurou, né? E teve o gol. Entenderam? Então, o gol, o jogador faz a jogada, a falha do Igor Vinícius, o jogador tem o tempo de dominar a bola, o Igor chega para marcar, acaba sendo cortado pro meio e o natural, de repente, né? O menino ainda é verde, e o nosso querido Diego Costa vira as costas, né? Meio que sai da jogada e a bola vai num canto que o Volpi talvez não esperasse que ele fosse bater, porque geralmente o pessoal bate cruzado. Mas enfim, no resumo do primeiro tempo, para mim, basicamente, foi essa situação, né? Um São Paulo não jogando absolutamente nada e o Fluminense esperando o São Paulo descendo no contra-ataque. Pois bem, a gente vem para o intervalo e o Diniz promove as alterações. Uma das críticas que a gente sempre costuma fazer com relação às mudanças é que o Diniz não tem muita habilidade na mudança, muita habilidade na substituição. E dessa vez ele acabou de alguma forma até, né, fazendo a gente morder a língua, né? Calando um pouco a gente, porque um dos jogadores que ele mudou foi o responsável por fazer praticamente 2 gols. Fez um gol e fez a jogada do outro gol, o gol do Luciano.
né? Então o São Paulo, logo no começo do segundo tempo, o São Paulo já começa é, uma outra partida, muito diferente daquela do primeiro tempo, né? Então, você tem aí em 8 minutos, você já tem a virada do jogo. E o Fluminense estático, né? O Fluminense parou diante dessa nova, dessa nova formação do São Paulo. Importante acrescentar também que a entrada do Igor Gomes no lugar do Hernanes, ela foi muito providencial também para esse tipo de maior velocidade. Você pode ver que o Igor Gomes carregou mais essa bola, criou jogadas, se movimentou mais do que o Hernanes vinha fazendo, que é natural também até por aspectos físicos, né? E isso ajudou bastante. Eu achei que cresceu o futebol do Vitor Bueno, né? O Vitor Bueno entrosou mais. Eu achei que o Tietchan ficou melhor posicionado no segundo tempo do que ele estava no primeiro tempo. Então, assim, algumas coisas foram consertadas no intervalo, parafusos foram apertados, e o São Paulo, de alguma forma, vem diferente, vem de uma outra maneira, e consegue, né, virar logo no começo. Claro, depois dá uma sentada, dá uma segurada no jogo que é natural. O Fluminense tenta vir, mas é o que acontece, gente. O time do Fluminense é muito limitado tecnicamente, né? Então a necessidade da formação tática mais apurada, ela é muito grande, né? Então, só que aí a hora que você está jogando no contra-ataque é uma coisa, você monta o teu time ali fechadinho e sai no contra-ataque. Foi o que aconteceu no primeiro tempo, e o Fluminense, apesar de ter tido para mim mais chances que o São Paulo, fez o primeiro gol. No segundo tempo, depois que o São Paulo vira, o Fluminense tem que vir para cima do São Paulo. E aí justamente e que a gente vê a dificuldade técnica dos jogadores, do elenco como um todo, em poder traduzir em resultado aquilo que eles pretendiam fazer, né? Porque realmente o Volpi não teve trabalho, basicamente, né? E o São Paulo conseguiu, de alguma forma, ajustar a partida, ajustar o jogo, teve a oportunidade. Claro, antes da oportunidade, eu ia falar da oportunidade do Brenner no finalzinho, mas, claro, no finalzinho do jogo ainda, o nosso foi 2, né? Exatamente. No final do jogo, o nosso Vitor Bueno, né? Coloca o terceiro gol, faz um terceiro gol, uma jogada muito bonita, uma jogada individual pelo meio, onde eu imagino que o Vitor Bueno deva jogar, fazendo essa transição pelo meio, não ali na ponta esquerda, perdido, marcado, facilmente marcado, né? Eu acho o Vitor Bueno bem criativo, e como ele tem chute bom, é muito legal essa jogada que ele fez. Ele fez a jogada pelo meio e quando abriu para bater, ele já deixou o goleiro sem pé de apoio, né, para poder ir buscar a bola. Ainda teve a chance no finalzinho, né, do Brenner, perdendo lá um contra-ataque, mais uma oportunidade da gente fazer 4 gols. Enfim, ganhar os 3 pontos, ótimo. É isso daí. Eu imagino que o ideal nesse momento, não é nem o ideal, né, é o possível, no caso, nesse momento, é você, de repente, você não consegue fazer uma grande partida, mas você consegue ganhar o jogo, né? Vamos repetir isso centenas de vezes. A vitória dá lastro, a vitória dá confiança, a vitória aumenta o moral dos jogadores, a vitória melhora a gente na imprensa, na mídia, a vitória deixa a torcida mais feliz, né? Então, assim, não necessariamente jogando bem, jogando uma grande partida. Eu acho que, para o momento, é o melhor que a gente pode querer e é o melhor que o Diniz também, né, e os jogadores podem entregar para a gente. Importantíssima vitória, né, que coloca o São Paulo aí, mantém o São Paulo na vice, no segundo lugar, né? O Inter tem 17 pontos, o São Paulo tem 16 e o Flamengo vem atrás com 14. Sempre importante se manter ali em cima, cara. Ah, não deu para fazer um grande jogo, não faz mal. Nós fizemos um grande primeiro tempo em Belo Horizonte e tomamos 3 gols e perdemos o jogo, né? Então eu imagino que nesse momento seja muito mais importante a gente ter o resultado do que propriamente fazer um grande jogo. E no final das contas foi o que acabou acontecendo no jogo de hoje, né? O São Paulo que foi com o Volpi, o Igor Vinícius, depois o Juanfran. O Vinícius tomou o cartão amarelo, está fora do jogo contra o RB Brasil na quarta-feira. O Juanfran também já entrou de repente até para poder já pegar mais cancha, né? Claro. O Diego Costa, né? Eu estou sentindo o Diego um pouco mais nervoso do que, por exemplo, ele foi contra o Corinthians, que ele jogou muito, mas assim, faz parte. A gente fala, os meninos oscilam, né? Faz parte, mas assim, mesmo assim fez um bom jogo. O nosso Léo, né?
que cada vez mais se firma, cada vez mais joga direitinho o seu futebol, cada vez mais entrega melhor a bola, né? Agora ganhando aí outros fatores importantes para ser um bom zagueiro, a marcação melhora, a subida de cabeça melhora, que bom que ele continue assim. E o Reinaldo, que eu no final não entendi porque que virou capitão depois que o Hernani saiu, não acho que o Reinaldo mereça ser capitão de São Paulo, fez uma falta boba no finalzinho do jogo ali, a bola morta fora da área, ele conseguiu fazer aquela falta ali indevida. Mas enfim, Tietê melhorou muito no segundo tempo, um primeiro tempo muito fraco, o Sara, que ainda, né, a gente fala do Sara, o selo Shailon de qualidade, depois entrou o Bruno Alves, mais para resguardar a defesa já no finalzinho, o Hernanes que saiu no intervalo para a entrada do Igor Gomes. Na frente o Vitor Bueno, que fez o terceiro gol muito bonito, o Luciano que fez mais um gol, que legal, e o Paulinho, né, no primeiro tempo bastante sumido, e que o Brenner acabou entrando e resolveu, e se bobear, o Brenner daqui a pouco já é titular do São Paulo, né, porque o que o Pablo vem jogando, e agora contundido, o que o Paulinho também vem jogando, de repente tem um lugar ali no time pro Brenner. Legal, gente? Gostei de alguma maneira, né? Fiz críticas contundentes ao Diniz no primeiro tempo, é claro, por aquilo que eu não consegui ver de futebol. E no intervalo ele fez a função e teve a função de mudar, de virar a chave e fazer o São Paulo fazer uma outra partida. Ótimo, essa é a função do treinador e todos nós, todos os times precisam de treinadores assim. Legal, gente? Agora é esperar a partida da quarta-feira, né? Jogando em casa novamente e torcendo aí para que a gente consiga mais um resultado positivo que nos mantenha lá em cima da tabela. Meu muito obrigado a vocês pelas inscrições, pelas curtidas, pela participação de sempre, né? E a gente volta a se falar muito em breve. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Um abraço.